E aí, tudo certo? Tranquilo? Isso, vamos lá, vamos lá. Essa live vai pesar hoje, hein? E aí, Indiane, beleza? Vai entrar daqui a pouquinho. Boa tarde, Ronaldo, tudo bem? Fala, Lê. Fala, Adriano. Fala, Rodrigo. Rapaz, essa live hoje, ela promete. Time Jundiaí Natação. Boa tarde. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Vocês entrarem. E aí, Silvio, tudo bem? Mais um minuto e eu apresento para vocês o compacto da nossa prova de hoje. É uma prova que promete, hein? Fala, Thiago. Fala, Cassiano. Oi, Dani. Vamos lá, tá quase na hora. Isso aí, pessoal. Boa tarde a todos, dando sequência ao nosso trabalho, né? Nossa proposta de fazer análises live toda quinta-feira, o nosso TBT, né? Onde nós vamos aproveitar para trazer provas históricas, provas importantes dentro da natação mundial. Tá? E a prova de hoje é uma prova que a maioria das pessoas pode considerar um pouco mais antiga, mas é justamente por isso que ela precisa ser relembrada. A gente não pode deixar provas da década de 70, década de 80, ficarem simplesmente para trás, sem poder fazer uma análise dentro do que aconteceu. Tá certo? Então eu vou aproveitar agora e vou passar para vocês como é a nossa prova de hoje. Ela está dividida, é uma prova do 4x200 livre. Essa é a final do 4x200 livre nos Jogos de Los Angeles, 1984. Certo? É uma prova grande, então justamente por isso fica difícil a gente passar a prova toda. Então eu vou aproveitar e passar um resumo da prova dos pontos que eu considero mais importantes. Vamos lá. The American record holder who will swim the first 200 meters in David Larson, Jeff Close and Bruce A. But as they go into the pool, de baixo para cima, os Estados Unidos estão na raia 4, corrigindo, de cima para baixo, Estados Unidos na raia 4, ó, chegou em primeira passagem, e a Alemanha, então a Alemanha Ocidental na raia 5. Esse é um dos momentos mais importantes da prova. Já estamos na última passagem. E agora esse final de prova emocionante. É um final de prova que deixou o público de pé. Isso, final de prova, recorde mundial. Aliás, esse foi um período, eu posso dizer, que foi um período onde vários recordes mundiais foram batidos. Não foi só um recorde, eu posso dizer que foi um período aí de 24 horas aproximadamente, aonde esse 4x200 literalmente pegou fogo. Então vamos lá. Para comentar essa prova hoje, eu tenho a honra, eu tenho o prazer de trazer aqui uma pessoa, um profissional que, antes de tudo, é um grande amigo que eu consegui conhecer através da natação, um profissional incontestável, tanto em relação à sua qualidade técnica, sua experiência, toda a sua vivência em relação à natação, e é ele que vai fazer os comentários da prova de hoje. Então, com vocês, vamos lá. Deixa eu trazer o nosso convidado de hoje. Deixa aqui. Convidado de hoje.
Isso, opa! Fala, Jean, Boas, boas. tudo certo? Tudo na Então, hoje paz. eu estou com a camiseta aqui em homenagem ao trabalho que você vem fazendo aí de forma brilhante nos últimos 15 anos, o Encontro Nacional de Técnicos de Natação, né? E antes de começar a comentar a prova, que com certeza a gente tem muita coisa para falar dessa prova, eu queria que você aproveitasse e falasse, fizesse uma breve apresentação para quem está aqui e não é do mundo da natação, né? Que acaba acontecendo, as pessoas se interessam em assistir, mas nem todo mundo vive o mundo da natação. E aí você poderia fazer uma breve apresentação e explicar por que você escolheu essa prova. Bom, pô, primeiro começar aí agradecendo, né, o Ale Bila, você, né, e o Rodrigo Ávila. Poxa, para mim é um prazer aí, muito legal, né, tá aqui com vocês. E a gente tinha conversado aí sobre esse 4x200 que para mim tem uma história muito legal. Primeiro até porque, pô, primeiro que o Cassiano tá nela, tá aqui na live, né? Cassiano, um Sim, cara, sim. né, que tem simplesmente uma pequena experiência olímpica nessa prova. E eu tenho um carinho muito grande por essa prova, até porque era o revezamento que eu tinha chance de nadar, né? Eu nunca fui um cara muito veloz e tal, tanto é que, assim, minha primeira medalha de campeonato paulista foi um revezamento 4x200, né? No qual a gente foi campeão e recordista paulista no ano de 86, ou seja, 2 anos depois dessa prova ter acontecido. E o que essa prova me trouxe, né, até tá traduzida aqui, né, nas anotações, Sim. o que essa prova me trouxe foi exatamente a experiência amarga que o Michael Gross teve que digerir, fechando a prova, né, contra o Bruce Haynes. E no momento ali, 2 anos depois, no Campeonato Paulista, eu fechei o revezamento, né? Até eu tinha acabado de mudar para o Pinheiros, e eu fechei o revezamento do Pinheiros contra o paulistano, e o paulistano que saiu atrás também estava nadando com o Marcelo Alves Grangeiro, que tinha sido campeão e recordista paulista do 200 livre, né? Só isso, Então, só essa só sua isso, missão. só essa condição. A diferença é que a gente saiu um pouco na frente e o tamanho da bucha era um pouco maior para mim. Mas, inspirado nisso, a coisa acabou dando certo ali, né? Então, assim, como você mesmo colocou, né, Marcelo? Uma coisa legal, assim, um dia antes, né, um dia antes desse revezamento, o Michael Gross tinha ganho a prova, com recorde mundial, né? Então, na tarde anterior, né, na tarde olímpica anterior, o Michael Gross ganhou essa prova de 200 livre com 1,47,44, estabeleceu um novo recorde mundial. E aí, nessa prova também, a gente teve outros integrantes, né, do revezamento 4x200 nadando a prova individual também no dia anterior. Então, a gente teve aqui o Thomas Farner, da Alemanha, que ficou em terceiro com 1,49,69. E aí, do time dos Estados Unidos, a gente teve o Mike Heath, que foi o cara que abriu a prova, nadou para Sim. 1,49,10, né? E ficou em segundo lugar. Então foi Michael Gross em primeiro, depois Mike Heath em segundo e em terceiro Thomas Farner. E o Jeff Float, que foi o terceiro homem dos Estados Unidos, ele ficou em quarto lugar, né? Na noite anterior. Então, dos 8 integrantes aqui da final, a gente teve 2 dos Estados Unidos e 2 da Alemanha nadando a final no dia anterior. E o mais louco, né? Que os Estados Unidos bateram o recorde de manhã dessa prova com 7,18,87. E os Estados Isso. Unidos, se não me falha a memória aqui, deixa eu só dar uma olhadinha que eu fiz tanta anotação aqui. Onde está? Os Estados Unidos trocaram nada mais, nada menos do que 3 nadadores.
E a Alemanha só trocou um nadador, né? Que isso é permitido. Para quem não, para quem, né, é fã de natação aí, pessoal, em campeonatos, em campeonatos, né, nacionais, em campeonatos mundiais, em Olimpíada, a gente pode colocar 4 para nadar de manhã, para classificar o revezamento, e trocar o revezamento inteiro para nadar à tarde, né? Isso E mesmo. com um detalhe legal. Todo mundo que nada o revezamento de manhã, mesmo não nadando à tarde, ele também ganha medalha, caso esse revezamento venha a medalhar, né? Ficar entre os 3 primeiros aí. Bom, então a gente tem aí o componente do 200 livre ter sido nadado um dia antes. A Alemanha tinha o primeiro e o terceiro na prova individual, e os Estados Unidos tinham o segundo e o quarto. E a gente ia ter o complemento aí com, né, mais 2, né, mais 2 de cada país aí. Uma das coisas que foi muito interessante, e é lógico que assim, quando a gente assiste o vídeo, o tempo oficial só começa a aparecer do time que está em primeiro. Então eu peguei o tempo oficial e o tempo da Alemanha foi meio aproximado no cronômetro aí, né? Então tem um pouquinho de erro para mais ou para menos aí. Geralmente a gente técnico, né, tem o dedo mais nervoso, então sempre é um pouquinho centésimos, né? Às vezes 1 décimo, 2 décimos aí a mais, quem é mais nervoso. Então eu peguei aqui, no dia anterior, o Michael Gross nadou para o recorde mundial do 200 livre para 1:47:44. E olha a prova dele no individual. Ele abriu para 53:14 e fechou para 54:30. Ou seja, o cara fez uma prova perfeita. Porque ele teve uma quebra aí de 1 segundo e 16 centésimos. Do primeiro 100 para o segundo 100. Né? Se a gente considerar que nós estávamos em 1984, tecnologia diferente, nadava de sunga, alguns sem touca, tudo, totalmente improvável uma situação dessa. Grande PA. PA, beijo no coração para você, meu filho. É um prazer ter você aqui com a gente conversando dessa prova. PA, treinador do Corinthians aí, o head coach do Corinthians, pelo qual eu tenho muito carinho e admiração. Então essa live aqui, já com vocês aí, já da organização e mais um monte de convidado aqui, eu já tô tranquilo demais. Então, tá fantástica essa. Então vamos lá. Aí a gente pega aqui, né? Vamos pegar o Mike Hitt. O Mike Hitt, que foi o cara que abriu para os Estados Unidos, ele tinha nadado na noite anterior para 1:49:10, ficando com a prata. E ele abriu o revezamento apenas com o recorde mundial da passagem, né? Mas para 1:48:67. Então, pessoal, vejam bem, saída parada, né? Ele não estava em saída em movimento, ele abriu o revezamento. Da prova, ali, ele já caiu 43 centésimos, né? Grande Márcio Latuf, que foi o cara que me escalou nesse revezamento para fechar esse revezamento no Paulista de 86. Uma pessoa que hoje é um grande amigo, que já tive o prazer de treinar com ele, que assim, muita coisa boa eu consegui fazer, né? Praticamente meus melhores tempos nadei com o Marcião. Né, Marcião? Obrigado aí. Que legal. Inclusive, ontem eu estava ouvindo o podcast do Manuel dos Santos para a Swincast. Aí ele falou do período que ele foi diretor do Pinheiros e levou o Latuf lá para o Pinheiros. Exatamente. Ontem ele falou tudo isso. Então, muito bom. Então, olha só como os Estados Unidos já começa, né? Na noite anterior, o cara que tinha sido medalha de prata, ele já baixou 43 centésimos e abriu com uma passagem com recorde mundial, né? Então ele nadou para 1:48:67. E a passagem do recorde mundial até então,
É duro, a gente vai anotando aqui, fica tudo É bem. 1,49, se não me engano. 1,49, né? É, 1,49,80, que era 1,49,80 a passagem do recorde mundial, né? Se bem isso. que foi dos Estados Unidos pela manhã, né? Quando eles bateram 7,18,87. Aí a gente tem depois o Dave Larson para 1,49,01. A gente tem o Jeff Float, que nadou na prova para 1,50,18. Ele nadou no revezamento para 1,49,60. E a gente tem o Bruce Haynes fechando para 1,48,41. Né? Então, esses são os parciais dos Estados Unidos. 1,48,67, 1,49,01, 1,49,60 e 1,48,41. E aí a gente passa para a Alemanha, né? Aí a gente passa para a Alemanha, em que o Thomas Farner abriu, né, para 1,49,69. Desculpa, peraí. Não, não é isso não. Calma aí, deixa eu ver onde eu anotei. Não, ele abriu para 1,49,95 e na noite anterior ele nadou para 1,49,69. Ou seja, ele já de cara deu uma pioradinha aí. Isso, Depois sentiu o impacto da prova. Em compensação, a gente tem o segundo homem da Alemanha, que depois, pessoal, pega essa prova e assiste ela inteira, que é o Dirk Kortals. Ele nadou para 1,48,83. Né? 1,48,83. Esse cara, ele foi para a Olimpíada. Eu fui procurar lá no ranking, né, da década de 80. Esse cara foi para a Olimpíada com 1,50,12. Ele nadou o revezamento para 1,48,83. Ou seja, foi o cara que fez a diferença ali mesmo. Aí Com certeza. A gente tem em terceiro, caindo pela Alemanha, o Alex Coulter, que nadou para 1,50,06. Né? Talvez ele tenha sido o tendão de Aquiles ali, o calcanhar de Aquiles do revezamento da Alemanha. E a gente tem foi o momento que os Estados Unidos abriu, né? E aí a gente tem o Michael Gross fechando para 1,46,94. Pô, Indiane, mas você falou que ele nadou um dia antes para 1,47,44 e ele fechou para 1,46,94? Pô, ele fechou bem pra caramba. Sim, ele fechou muito bem. Mas a prova dele, ele fugiu completamente da característica dele, né? Lembra? Ele tinha nadado 24 horas antes para 1,47,44, estabelecendo o recorde mundial, abrindo para 53,14, voltando para 54,30. E ele nadou o revezamento para 1,46,94, abrindo com 51,61. Foi, ele passou tão forte que a virada dos 100 metros dele foi uma virada até estranha, né? Parece que virou muito em cima, parece que o pé bateu fora de onde tinha que bater. Foi uma situação bem atípica para o nível dele. Sim. Ó, o Ale está perguntando aqui. Dessa prova, quem mais se destacou na prova? Na verdade, eu colocaria duas pessoas, né? Colocaria três. Eu colocaria, como eu mesmo falei, pela Alemanha, né? O Dirk Kortals, o terceiro homem, que entrou na Olimpíada com 50,12 e nadou para 1,48,83. Ou seja, Isso. o cara, né, matou a bola e falou, deixa que eu faço. Né? Foi lá e se transformou. Por mais que a gente tenha uma saída lançada, a gente sabe que num nível desse não dá para cair essa diferença toda de tempo. Foi realmente uma melhora dentro d'água. Exatamente. E aí você tem, pelos Estados Unidos, eu coloco o homem que abriu e o homem que fechou, sem desmerecer os outros dois. Mas a gente tem o Mike Heath nadando um dia antes para 1,49,10 e abrindo para 1,48,67, ou seja, ele não mudou em absolutamente nada, porque ele nadou, né? Foi a abertura ali de revezamento,
Então ele saída parado. E o Bruce Haynes, no final, que fechou para 1:48:41, mas não foi nem tanto pelo tempo, mas foi muito mais por ter segurado a pressão e ter tido sangue frio de cair do lado do cara que era recordista mundial e não se abalar em momento algum. Eu acho que é o ponto principal, né? O sangue frio alemão foi muito mais dos americanos do que dos alemães. Porque você vê, o Michael Gross saiu para uma tática totalmente suicida, saiu pro tudo ou nada, tentando resolver ali no primeiro 100 a prova, né? Achando que ele dando aquela pressão no Mike Hitt ali logo no começo, que o Mike Hitt ia espanar e não ia segurar, que ia afetar, abalar ele psicologicamente, e foi muito o contrário. Que aí eu pego o gancho, né, daquilo que eu falei com relação a ter assistido essa prova várias e várias vezes, e que foi o que eu pensei, né, quando naquele momento ali de pressão, quando eu caí para fechar o revezamento, e foi muito engraçado, porque eu estava com isso na minha cabeça, e tinha um colega meu de revezamento, Marcos Nakashima, o Nagá, que antes ele nadou em segundo, ele chegou, aí nadou Marco Túlio Fumes, em terceiro, e eu ia fechar. E o Nagá chegou do meu lado ali, logo que o Tulhão virou 100, ele chegou do meu lado e falou assim, Alexandre, o negócio é o seguinte, o granjeiro vai vir comendo o primeiro 100. Você vai cair na frente, mas ele vai vir arrebentando para virar junto o primeiro 100. Então, até como uma forma de fazer pressão, de dar aquela pressão, né? Exatamente. Né? Exatamente. E a gente está falando de um cara de 1,57, que foi o que ele nadou a prova, para mim, que tinha nadado a prova para 2,00 alto. Eu tinha nadado para 2,00, 80 e pouco. Né? E ele nadou para 1,57 alguma coisa. Então, ou seja, o cara ia ali, se eu não caísse no tempo exato, o cara ia me destruir, né? Me destruir. Mas o que aconteceu? Foi exatamente eu ter assistido essa prova e o grande Nagá, né, com a experiência dele, ter chegado ali do meu lado e ter dado aquele reforço, falar assim, puta, então eu tô com o meu pensamento certo. Que foi o que aconteceu. Deixa mais confiante. Né? Eu caí, né? Saí o primeiro 100 ali, passei o primeiro 100, já, o granjeiro já veio me comendo, a gente passou o primeiro 100 praticamente junto já, né? Eu continuei segurando ele do 100 para o 150, e aí eu falei assim, poxa, ele vai tentar acelerar ao máximo depois na saída da virada do 150. Falei, eu vou fazer ao contrário. Quando tiver mais ou menos ali nos 45 metros, é aí que eu vou acelerar, porque eu já vou entrar na virada acelerado para sair pro tudo ou nada e enfiando a cara na água e seja o que Deus quiser, né? E acabou dando certo. Então, o que eu vejo dessa prova aqui foi uma estratégia muito bem montada dos Estados Unidos, né? Exatamente. E eu vejo, né, a natação americana, eu tive o prazer de permanecer lá um tempo, e eu vi, né, tive também o prazer de estar indo para 2 seletivas olímpicas americanas, em 2012 e 2016, e a característica dos americanos é muito assim, os caras classificam em 8º lugar com a certeza que eles têm a chance. Diferente da gente aqui, que um cara que classifica em 8º, ele fala assim, pô, eu vou tentar o 7º, eu vou tentar o 6º. Não, o cara que classifica em 8º lá, ele fala, eu vou tentar ganhar essa prova. E eu acho que é essa mentalidade, né, que exatamente, Marcelo, os caras são diferenciados. É exatamente essa mentalidade, essa competitividade que os caras são construídos durante toda a carreira, né? Um outro dado muito legal, que eu fui depois passando para as Olimpíadas da frente, o que acontece?
você pegando essa formação para Seul em 88, os Estados Unidos são 4 nadadores completamente diferentes e a Alemanha continua ainda, ou seja, só teve 50% de renovação. Então isso também vem mais de um outro ponto. Os Estados Unidos têm muita gente nadando. Os Sim, caras só pelo têm... que eles fizeram da eliminatória para a final, conseguir trocar 3 nadadores e mesmo assim bater o recorde mundial da prova, entrar na prova só entrar na prova para disputar já seria um grande mérito para qualquer país do mundo. E ainda ganhar a prova novamente, recorde mundial. Então, quer dizer, eu acho que eu escolhi essa prova, né? Não só pelo significado que ela tem para mim, mas eu tive o cuidado de dar uma olhada depois. Nenhum 4x200 foi tão disputado quanto esse. Né, eu peguei mais outras Olimpíadas, até praticamente, né, até agora, Rio, nenhuma prova foi tão... Foi disputado o segundo e o terceiro, mas o primeiro lugar praticamente sempre disparado na frente. Agora, uma disputa como essa, tanto é que o Rodrigão, quando ele falou para mim, pô, Indiane, pensei em fazer o 4x100 livre de Pequim, né? Daí eu falei para ele, assiste esse 4x200, porque a chegada foi chegada do 4x100 livre de Pequim. Né? Foi chegada do 4x100 livre de Pequim. Né? Que deu, eu acho que deu 4 centésimos de diferença, e aqui deu 13 centésimos. Bom, eu por conhecer você, saber da tua dedicação, da tua paixão pela natação, quando você falou a prova no primeiro momento, tudo que você escreveu para ele, eu não lembrava da prova, até porque na época eu estava com 7 anos só, não nadava ainda, né? Vinha entrar na natação depois disso, um pouco depois. Então, assim, eu não tinha acompanhado essa prova especificamente. Lembro de algumas provas mais antigas, como foi a da semana passada, foi uma opção minha, trazer a prova do Match Beyond do Anthony Neste, foi uma opção minha. Mas, assim, essa prova eu não lembrava. Aí, quando eu comecei a procurar, né, foi o que a gente conversou, eu que fiquei responsável em fazer essa edição, já que eu iria apresentar a live com você, nada mais justo. Aí, quando acabou a prova, antes de conseguir decidir o que queria para aquele compacto da prova, né, eu já falei assim, não, está mais do que explicado, é a cara do Indiane essa prova. E, assim, uma coisa que eu percebi na prova também é o seguinte, alguns detalhes. Vamos falar ali do final da prova, né? Um detalhe eu já falei, a questão da virada do gross, né? Dos 100 metros. Talvez, aí agora até eu não tinha conseguido marcar o tempo que você fez essa marcação. Explica tudo, porque para quem estava acostumado a chegar com 50... Acostumado não é o termo. Para quem estava treinado para chegar com 53 nesses 100, e aí na empolgação do revezamento chega com 51, quem trabalha com natação sabe, né? Independente do nível, né? Independente do nível, você tem essa dificuldade, você corre esse risco de ter uma virada mal feita, de ter uma chegada, né, não tão consistente. Eu vou até aproveitar aqui, atendendo ao pedido. O pessoal está pedindo. O pessoal está pedindo para repassar. Pô, só dá um abraço aí nos grandes Zé Belarmino, que também está aí. Zé Belarmino. Conheci ainda nadando, né, lá no Baetão, menininho ainda. Grande Zé. Vou virar aqui a minha câmera. Vamos lá. Deixa eu só acertar um pouquinho aqui. Pô, Pestana na área, aí sim, hein? Isso. Vixe Maria, Pestana. Tô falando, essa live tá pesada. Com certeza. Esse é o compacto da prova. De cima para baixo, né? Raia 4, Estados Unidos. Raia 5, Alemanha. Primeira passagem. Americano na frente. Aí vem a parte onde o Michael Gross virou. E se você observar, antes da virada dos 100 metros, ele ainda faz uma respiração invertida. Ele respira para a direita e automaticamente respira para a esquerda.
que isso qualquer treinador hoje jogaria uma prancheta na cabeça do cara. Sim, sim. E aí, se você observar esse final de prova dele agora, aqui, vai chegar aqui agora, eu faço observação. É lógico que a gente está falando de uma prova que foi disputada ali sobre uma tensão muito grande, né? Todo o desgaste de 2 jogos, não só em relação a essa prova, mas todo o desgaste de outras provas que ele já tinha nadado. Mas se você prestar atenção ali no final, posso até colocar de novo, se for o caso, outra coisa também que ele levaria uma prancha na cabeça tranquilamente de muita gente que a gente conhece, é o seguinte, se você começar a observar, ele começa a cruzar, vamos dizer assim, o braço direito dele. Sim. Ele começa a atravessar o braço, ou seja, travar o próprio movimento. Quer dizer, o nível de esforço, a adrenalina, o desgaste por já ter conseguido bater o recorde mundial no dia anterior foi algo tão grande, Sim. né, um desgaste tão grande que levou a 3 erros, vamos dizer assim, que não são comuns nesse nível de natação. Ainda mais se tratando de quem era. E tem aquele adendo que eu te falei também, né? Pô, tem umas meninas aqui que a gente nadou junto. A Christian, a Márcia. Pô, beijo pra vocês, meninas. Bom demais. Tem um outro porém, né? Essa Olimpíada de Los Angeles, ela foi, teoricamente, foi meio Olimpíada de vários azarões, né? Azarões entre aspas. E a gente teve, como vocês analisaram a semana passada, a gente teve o Michael Gross, né? O Albatross, que era o favorito para o 200 borboleta, ganhando 100 do Pablo Morales, que era o franco favorito do 100. Nadando em casa, né? E na contrapartida também, pessoal, antes desse revezamento, tem uma outra carga, tem uma outra pitada emocional aí do Michael Gross, que tinha sido os 200 borboleta nessa tarde, né? E que ele, como franco favorito e até então recordista mundial, levou o troco do australiano e perdeu o 200 borboleta para o australiano, que acabou batendo, inclusive, o recorde mundial dele. Então, assim, o cara tava com um mix de emoções ali, né? A cabeça do cara devia estar latejando de uma tal maneira, porque, pô, o cara fechar o revezamento, ter perdido a principal prova dele, que era o 200 borboleta, porque assim, não tinha ninguém que pudesse ganhar desse cara. E ele foi, o australiano foi lá e ganhou do Michael Gross. Então, quer dizer, puta, aquele negócio que o cara fala assim, caramba, onde eu tô, né? Eu tô em Los Angeles ou eu tô em Frankfurt, né? O cara tá perdido. Com certeza, porque assim, por mais que a gente saiba que quando chega no alto rendimento, o ideal é você partir sempre para o melhor resultado, sempre para a melhor colocação, sempre para o melhor tempo, de certa maneira era melhor para a cabeça dele que ele tivesse sido prata no 100 borboleta, porque já havia um amplo favoritismo do Pablo Morales lá dando em casa, Sim, do que a derrota que ele sofreu no 200. Assim, na cabeça do atleta, de repente, numa hora dessa, seria mais tranquilo que a situação tivesse sido inverso. Porque você imagina, o cara não é... supremacia de 200 borboleta muito grande, né? E ele não era o favorito para o 100, né? Isso. Acabou ganhando. Então, ou seja, o cara já veio com um nível de moral mais elevado ainda. Eu não assisti, eu assisti, mas eu não me lembro muito bem desse 200 borboleta. Mas também foi uma coisa na batida de mão. E o final de prova do Michael Gross foi sofrido. O bicho sofreu, né? A gente costuma brincar, né? O cara tava sangrando ali no final de prova. Então, quer dizer, poxa, deu uma balada, né? O australiano o tempo inteiro, acho que o australiano só não nada com ele o primeiro 50, né? O restante da prova, o cara tá o tempo inteiro, braçada, abraçada, braçada, abraçada. Ou seja, quando o negócio terminou ali, foi uma paulada, né? Foi a mesma coisa que pegar o taco de beisebol e dar uma cacetada na cabeça dele, né? Não teve como. Então tem como ele tá falando aqui, carregou o piano. Carregou a orquestra sinfônica inteira, né? A orquestra sinfônica de Frankfurt estava
da nuca até a lombar dele, né? Uma outra coisa também, Marcelo, só desculpa te cortando, que eu anotei aqui, se você olhar, o Thomas Farner, que foi o cara que abriu, a virada dos 150 dele foi péssima, né? O Alex Kocha, que foi o terceiro, a virada dos 150 dele foi péssima ao quadrado. E o Michael Gross, fora a virada péssima ao cubo, que foi a do 100, ele teve ainda a virada quarta potência em relação ao péssimo aí, que foi a do 150. Exato. Né? Então, parece virada de criança que está aprendendo, parece petis, né? Fazendo as primeiras viradas, aquela virada com o pé, um dos pés, se não me engano, foi o pé esquerdo, bateu quase fora d'água. Pô, e aí eu, como treinador de petis, hoje eu falo assim, caramba, tenho o maior orgulho da minha criançada, viraram melhor que os caras da Olimpíada de 84, e é verdade. Mas se você olhar também, lógico que tem uma série de fatores, mas outras coisas que me chamaram a atenção, pô, os caras saindo com streamline, assim, pobre, né? Um streamline, tinha gente que saía principalmente a equipe alemã, né? Os americanos ainda tinham um pouco do streamline que a gente vê hoje em dia. Dá para dizer que os americanos tinham um esboço do que é feito hoje em dia. Exatamente. Mas os alemães não, os alemães era uma coisa realmente muito pobre. E eu até brinco, você é do Rio, você vai lembrar muito bem o que eu estou te falando. A saída da virada desses alemães era a saída da virada do Luiz Lima. Que o Luiz Lima o Luiz Lima, ele devia, a cada virada, eu acho que ele devia abreviar a vida do Luiz Rafael em pelo menos 1 hora. Porque ele dava o impulso, o Luizinho ele tinha capacidade de nadar do jeito que ele nadava, mas ele saía da virada já em cima da água nadando. Não tinha nada, zero submerso. Zero submerso. E foi o que aconteceu aqui em várias viradas dos alemães. É uma coisa e outra coisa que eu vi também, questão da saída, aí volta a falar, nada comparado do que é feito hoje. Mas você vê, aí vem de novo a diferença. Enquanto os americanos conseguem ter uma saída que com certeza não vai ser igual a de hoje, até porque o trabalho físico mudou muito na natação. O trabalho em seco mudou muito de lá para cá. Mas você vê boas saídas para o tipo de trabalho que se fazia na época. Exatamente. Você vê boas saídas para aquela ocasião, para aquele tempo que se vivia. E aí você olha os americanos, os alemães também, com exceção do Gross, todo mundo saindo, parecia que já entrava na água querendo começar a fazer braçada. Exato, exatamente. Aquela coisa assim que você recomenda, que às vezes você tem uma criança muito nova que você vai falar assim, cuidado para você não direcionar a mão para o fundo, para você não mergulhar direto. Aí parece que os alemães levaram isso tão a sério que não tinha entrada na água, praticamente. Né? Oi? Os caras saem com a mão para cima já, né? Tipo o Flávio do avião já. Ó, Glauco Rangel. Opa, amanhã estou recebendo o Glauco para ele falar sobre o projeto dele no Canal da Mancha. Amanhã eu recebo o Glauco às 16 horas para a gente falar um pouco da preparação dele para o Canal da Mancha. Grande abraço, Glauco. Vou falar uma coisa, Glaucão foi uma das pessoas com quem eu tive o prazer de dividir as piscinas ali no estilo clube, ali na década de 90, ali final de 80, 90. E o Glaucão é um cara que, caramba, pessoal, esse tem história. Esse é um cara que, pelo amor de Deus, né? Quem quiser aprender um pouquinho de águas abertas aí, de maratona aquática, cola no Glaucão, que ele é referência. Com certeza. Aí, Glaucão. Ele vai estar amanhã com a gente, com certeza. E aí, voltando ao que a gente estava falando, assim, como consequência dessa saída tão ruim dos alemães, como se não bastassem as viradas, o problema também de ter aquela saída assim, chapou na água e já começava a nadar, não tinha nenhum deslize, não tinha nada. Aí eu olhei assim e falei, não é possível. Aí olha de novo, não, foi um só. Né? Que eu não tinha essa lembrança da prova que você tem. Aí veio o segundo sair, mesma coisa.
Tanto que o único que conseguiu, tanto na saída ou na virada, ter um início de nado muito próximo aos americanos foi só o Gross. Ele foi o único que conseguia chegar. Isso aí mostra a força da natação americana, que você imagina o seguinte, a gente está falando de alto rendimento, né? O nível de dificuldade para se chegar ao alto rendimento é sempre muito grande. Aí você pega um país que, independente de qualquer coisa, consegue a proeza de trocar tantos nadadores da eliminatória para a final. Sim. Né? Isso, por si só, já é algo muito relevante. E aí, o que acontece? Uma coisa interessante no último nadador, me fugiu o nome agora, americano, que nadou com Gross. Bruce Haynes. Oi? Bruce Haynes. O Bruce Haynes. Que, na verdade, é Lawrence Haynes. O que aconteceu com ele, que eu achei que foi muito interessante, né? Porque a nossa proposta aqui, essa é uma prova fantástica, sobre todos os aspectos, emoção, né? Tudo, né? O pré-prova é muito interessante diante de tudo que aconteceu, mas assim, o que me chama muita atenção é que se você parar para observar de novo, quem quiser, pessoal, essa prova está no nosso IGTV, a prova completa, para vocês poderem observar essa prova com mais calma, quem tiver interesse. E aí, o que você visualiza nesse momento? A posição do nado dele foi a mesma. Frequência aí você de pernada. Tudo da mesma forma. Você imagina uma final olímpica, em casa, fechando o revezamento, o recordista mundial da prova do teu lado, ele cresce para cima de você nos primeiros 100, chega a te passar, vira os 150 na sua frente, e você não sai da posição em nenhum momento sequer. Se você parar e observar o último nadador americano, você vai observar isso. Ele não sai da... Aí as pessoas vão falar assim, quer dizer que é um nado perfeito? Não, a questão não é essa. A questão é você observar que ele não sai do padrão dele em momento nenhum. Sim, do jeito que ele começou a nadar, ele terminou a prova. Até você teve a oportunidade de acompanhar. Na semana passada, foi algo que foi observado também na prova do Nest, que, por mais que ele soubesse que estava ali, que poderia ganhar a prova, aquela coisa toda, a prova taticamente parecia muito bem definida, mas não se vê nenhuma mudança de postura do Nest em momento nenhum. Ou seja, aquela parte técnica, tática ali, estava exatamente treinada, pensada, traçada para terminar daquela maneira. E, né, no caso, 4 anos antes, isso ficou bem evidente nessa prova. E aí a gente pensa assim que não é coincidência, né? Por mais que a gente saiba que o talento individual vai prevalecer, a força de vontade, a cabeça, o foco, a determinação, o Anthony Nest justamente conseguiu esse salto de qualidade de 84 para 88 quando ele se transferiu para a natação americana. Né? Foi até que a gente falou semana passada. E aí a gente é interessante observar, né? A gente fala tudo da natação americana, que tem de bom realmente, aí as pessoas vão pensar assim, mas vocês só falam da natação americana, estou valorizando, estou esquecendo daqui. Não, é você olhar da maneira certa. Qual é a maneira certa de olhar? Né? Não que todo mundo seja obrigado a fazer isso, mas nós que somos profissionais, a gente se empolga com a prova, mas a gente começa a observar os detalhes também. Né? Como o Rodrigo colocou aqui, disciplina tática de prova do início ao fim. Então a gente consegue observar aquilo que é feito de positivo. A gente sempre tem aquele bom hábito, né, vamos dizer assim, de buscar o motivo daquele sucesso ter acontecido, ou a falta do sucesso, mas ter isso em mente na hora que nós avaliamos a prova. Essa é a nossa grande proposta aqui, é justamente essa. Falar da prova, da parte muito bom, mas é importante também de conseguir destacar o que pesou tecnicamente, taticamente, para que aquela prova tivesse o destaque que tem. E aí a gente fala, né? Você falou que o Bruce Haynes fechando a prova, a técnica de nado dele foi exatamente igual do início ao final. Né? Não teve nenhuma alteração. Na contrapartida, como eu tinha mencionado antes, a terceira perna do revezamento da Alemanha, o Alex Scotia,
que nadou para 1,50,0, se você olhar os últimos 35 metros da prova dele, é lastimável a técnica de nado dele. É sofrido, que é exatamente o que a gente viu no Sem Borbo da semana passada, né? O cara entrou num momento de sofrência ali que custou caro, né? Sim. Que é um cara que nadou para 1,50,0 aí, mas que provavelmente ele entrou nesse revezamento, mas ele tinha abaixo de 1,50 tranquilamente. Sim, sim, né? sim. Mas é aquilo. E é uma coisa que eu falo, Marcelo, acho que a gente, né, nesse período, fugindo até um pouco e olhando para um outro lado, né? Eu falo muito. Agora a gente vai, né, daqui a um tempo aí, sei lá, uma hora que a gente voltar a trabalhar, eu digo que nós treinadores, nós professores, né, nós educadores, o que a gente vai fazer com essa garotada, com esses jovens, com esses adolescentes, e mesmo com alto rendimento, nós vamos fazer um trabalho de restauração. Exato. Né? Você quer restaurar uma igreja? Você quer restaurar um patrimônio público? Né? Não vai acontecer isso hoje e terminar, né, na quinta-feira que vem. Cara, vai demorar muito. Né? Uma coisa tranquila, devagar, minuciosa. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Né? A gente tem que trabalhar muito, fazer muito trabalho de técnica. A gente tem que botar essa criançada total no prumo de novo. Não vai adiantar. Quem acelerar o processo vai dançar. Desculpa, Sim. pessoal, não é pessimismo, é realidade. Quem quiser acelerar a volta vai pagar um preço muito caro ali na frente. Então, tenham calma. Façam as coisas como um restaurador, com carinho, com amor, com tranquilidade e, acima de tudo, muito cuidado. Muito cuidado. Com certeza. Até aproveitando aqui que a gente está se aproximando do nosso final, é uma pena que passou rápido, né? Uma live como essa acaba passando rápido. Mas eu vou aproveitar para responder uma pergunta aqui do Alexandre Bila, que ele pergunta assim, quer dizer que os americanos são os caras? Ontem eu tirei o dia para... Estava aqui em casa e ouvir algumas coisas relacionadas à natação. Aí depois do podcast do Manuel dos Santos, eu ouvi do Pucieldi, né, também para o Swingcast. E assim, uma coisa que eu considero importante para esse momento também, aproveitando a tua orientação, é uma orientação também importante para esse momento que nós estamos passando. Não adianta, e a gente aqui está numa troca muito interessante, muito rica de informações, e aí a pessoa pensa assim, mas só vocês podem fazer isso? Não. É o momento das pessoas estudarem, avaliarem, olharem para trás, toda a experiência que acumularam, observar o que pode ser feito na frente. E uma coisa que o Pucialdi falou muito interessante, que é o seguinte, nós temos que ter mais pessoas tomando essa iniciativa, né? Mais pessoas dispostas a trocar conhecimento, acompanhar as lives, participar das reuniões, participar das palestras, porque assim, não existe essa de que a natação brasileira ou qualquer outra natação ela vai se desenvolver só com uma pessoa só à frente de tudo. Não. Quanto mais pessoas nós tivermos fazendo, cada um a sua parte, contribuindo da maneira que é possível para o desenvolvimento da modalidade, todo mundo vai sair ganhando. Né? Então, esse momento agora, como você falou, é um momento de muita calma, muita atenção, muita cautela. E aí, e aproveitando tudo isso, justamente também fazendo esse pedido, de que as pessoas estejam realmente voltadas para fazer o melhor, escutar, observar, lembrar que ninguém é super-herói dentro da sua equipe, você tem a sua contribuição, você tem a sua parcela, mas ninguém é super-herói, ninguém faz nada sozinho. Você hoje em dia está trabalhando no Minas, melhor do que ninguém aqui sabe disso, né? Uma estrutura grande, né? Como tem, você sabe que ninguém trabalha sozinho, todo mundo tem que contribuir, tem que fazer a sua parte.
Eu vou até fazer uma coisa aqui que pode soar até um pouco agressivo, mas eu vou fazer isso. Na verdade, eu vou não. Eu já fiz isso, pessoal. Ó, calendário. Planejamento. É isso, pessoal. É começar do zero, zero. É começar do zero, zero. Calma, né? Isso não é dica, isso não é... É assim, isso é o que eu, Indiane, vejo para o momento em que nós retornarmos. Vamos parar de perder tempo em discutir calendário, ordem de provas. É perda de tempo, é perda de tempo, né? Isso vai acontecer em 2021. Em 2020, tenho Eu acho, muitas minhas dúvidas. eu acho assim, você rasgou esse, eu também concordo. E assim, se você pega uma nova folha, eu acho que o único objetivo nesse momento é estimular a prática da natação no retorno. Eu acho que esse seria o objetivo número 00, não digo nem 1, é o 00, é a base de tudo. Eu acho que o cuidado até o final do ano é fazer com que todos os nadadores, independente de faixa etária, né, e principalmente a base, porque a base não tem tanta vivência, então ainda falta essa percepção em alguns momentos. Então, cabe ao profissional que está conduzindo cada grupo entender o seguinte: o importante é trazer esse grupo de volta para a piscina. Cabeça, Sorrindo, né? corpo e mente. Corpo e mente. Não adianta pensar só no corpo dentro da piscina, não. Não. Corpo e mente dentro da piscina. As pessoas perguntaram, né? O que você vai fazer no primeiro dia que você chegar no clube para dar treino? Eu falei assim: primeira coisa, se eu puder, eu vou dar as mãos para a criançada e vamos pular de roupa e tudo na água. Né? Aí a gente sai todo mundo ensopado, senta num gramado, que é aonde eu dou treino ali, na piscina que a gente dá treino, na unidade 2 do Minas, tem um gramado espetacular ali. Vamos É um sentar convite. e vamos tomar um baita café da manhã, batendo papo. À tarde a gente toma um chá da tarde e tal. Vamos fazer isso, pessoal. Vamos fazer isso. Né? E até Exatamente. colocando um parênteses que a gente falou, os Estados Unidos trocaram 3, né? Trocaram 75% do time. A Alemanha trocou 25%. Quando eu voltei de lá em 2017, a USA Swimming tinha cadastrado, né, no banco de dados da USA Swimming, mais de 270 mil nadadores. Olha. Então, vamos dizer, do nosso pré-mirim ao nosso sênior, tirando master, tem 270, mais de 270 mil nadadores. E em Olha. 2000 eu tive numa clínica da ASC em 2012, ó, há 8 anos atrás. O que foi se falado? Precisamos tomar cuidado com o nosso trabalho de base. Há 8 anos atrás, um país que tem mais de 270 mil nadadores. Né? Então, assim, pessoal, legal que está se movimentando a natação brasileira, a base, eu acho que a gente já vem fomentando esse trabalho de base há um bom tempo, lá no encontro de técnicos e tal, mas assim, Isso. pessoal, vamos fomentar a base, mas vamos fomentar a base porque a base tem que ser fomentada para O tempo que, todo. né, o tempo todo e para que a gente não pense só lá no pico, nos 10% do iceberg, né? Vamos pensar. Opa, tô aqui. Consegui voltar. Chamar a Indiane de novo. Vamos lá. Vamos lá.
Aqui, Indiane. Pronto. Aguardando o Alexandre e Indiane voltar. Desculpe aí pelo contratempo. Opa, consegui voltar. Isso é tecnologia, né, pessoal? Sabe o que aconteceu? Assim, aprendendo, né, com a situação. Sim. Como a gente criou há pouco tempo o perfil da Uniswim, tudo, né? Ele pediu a confirmação. Ah, entendi. Por isso que eu acabei caindo. Peço desculpa, pessoal, aí pelo contratempo, mas foi isso que aconteceu. Ele pediu a identificação, não sei nem se eu consegui salvar a outra parte, tomara que sim, né? Eu acho que salvou sim, porque eu ainda fui e estava lá, já tinha gravado a outra, eu acho. Ah, é? Ótimo, tranquilo. Tranquilo. Então, ó, desculpa aí ter te cortado, mas pode sequência. Isso. Então, eu acho que é isso, né? Por que a gente tem que pensar na base? A gente tem que pensar na base porque sem a base não tem alto rendimento? Ou a gente tem que pensar na base porque a base vai criar mais seres humanos, mais indivíduos, né, decentes para uma sociedade através do esporte? Eu acho que tem os dois lados. Né? Tem os dois lados. Mas o principal, desculpe a minha humilde opinião, não é pensar nos 90% abaixo da superfície apenas para produzir atleta para chegar no alto rendimento. Não, não. Até porque a gente tem que entender o seguinte, né? É evidente que a gente gosta do resultado quando ele vem, é motivo de orgulho, é motivo de você concretizar em muitos momentos o teu trabalho.